Boa noite, pessoal. Eu queria nesse vídeo falar um pouquinho brevemente para vocês sobre a equação diferencial parcial de Laplace, EDP de Laplace. Quer dizer, lembrando que a gente, na verdade eu quero falar isso só para encerrar esse trecho aqui final do nosso curso que a gente discutiu as EDPs, as equações diferenciais parciais, né? E lembrando a todos que a gente já discutiu previamente, num primeiro momento, vamos chamar assim de a EDP do calor. Então vamos lembrar aqui, né? Equação diferencial parcial do calor, ou também conhecida como EDP da difusão. Então a gente esteve discutindo, ela só para lembrar a fórmula dela aqui, né? Como é que era mesmo a EDP do calor? Alfa ao quadrado, UXX igual a UT, né? Ou seja, alfa ao quadrado vezes segunda derivada de U em relação a x, é igual a primeira derivada de U em relação a t. Claro que aqui, nesse caso, a gente está imaginando um U, é uma função U de xt. Quer dizer, tem uma dimensão só espacial x e o tempo t. Isso aqui serve para modelar matematicamente, por exemplo, a distribuição de temperatura ou de calor numa barra, né? Numa barra, assim, uma barra, um vergalhão, um fio, alguma coisa que seja unidimensional, só a dimensão x é importante. Claro que você pode adaptar essa equação para mais dimensões. Você pode escrever, por exemplo, também nada impede de escrever alfa ao quadrado, observação, né? Se você quiser escrever ela em duas dimensões, você pode escrever alfa ao quadrado, abre parênteses, d2u dx2 mais d2u dy2, né? E aí igual a DUDT, Isso aqui, evidentemente, já está considerando uma função U igual a U de x, y, t, certo? E você poderia ter também aqui mais um termo D2U, DZ2, aí já tridimensional, em três dimensões. Mas, basicamente, essa aqui é a equação do calor. E a gente resolveu ela pelo método de separação de variáveis. E pelo método de separação de variáveis, a gente chegou na seguinte solução. U de x, t, e U aqui pode ser interpretado como temperatura na barra, numa barra unidimensional, na posição x e no tempo t. Então, qual é a fórmula para U de xt depois de D? Resolver essa equação com aquelas condições que a gente colocou, né? Só lembrando, a gente colocou a condição de que conhecemos a distribuição inicial de temperatura, U de x no tempo zero, a gente chamou de f de x, e a gente também impôs a condição de as temperaturas na extremidade da barra serem mantidas em todo o tempo, U de 0t ser igual a U de LT, imaginando uma barra de comprimento L, mantida em zero, né? Então, a barra finita, de comprimento que vai de 0 até L. E a gente chegou na seguinte solução. A gente chegou no U de xt igual a somatório de n igual a 1 até infinito, Cn. Aí tem uma exponencial, né, negativa, que eu já não lembro mais aqui, só para não copiar errado aqui, porque tem vários coeficientes, né? Menos n quadrado, π quadrado, alfa ao quadrado, t sobre L ao quadrado. Menos π quadrado, alfa ao quadrado, n ao quadrado, t sobre L ao quadrado, vezes seno de npx sobre L. Seno de npx sobre L. É claro que eu sempre questionava os alunos, como é que você faz para rodar um programa aqui e dizer quanto vale a temperatura na posição L sobre 2, sei lá, na metade, no meio da barra, no tempo 55 segundos, se você souber essa fórmula. Você vai colocar aqui L sobre 2 no lugar de x, vai colocar no lugar do tempo 55, vai substituir o L, que é o comprimento da barra lá que você tem, vai rodar os n's, você vai ter o alfa, depende do material,
esse alfa aqui depende de se é vidro, metal, cobre, ferro, enfim, qual que é o material que tá sendo considerado ali. O problema vai ser esse CN, da onde que vamos tirar o CN? Aí entra a série de Fourier. Então, vírgula, onde CN igual a 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, aí está a importância da distribuição inicial de temperatura, ela vai entrar aqui para saber o valor de CN, seno de npx sobre L, npx sobre L, dx. Bom, aí, enfim, só fazendo um pequeno resumo aqui. Logo depois a gente viu a equação da onda. Aí a equação diferencial da onda. Já vamos chegar já na do potencial. A EDP da onda. Tem os vídeos aí no canal para você ver eu falando alguma coisa sobre isso aqui, tá? Eu falei brevemente, não me estendi muito, mas deu pelo menos para todo mundo entender que a EDP da onda, lá, tem a fórmula ali da EDP do calor, derivada segunda no x, derivada primeira no t. Mas a EDP da onda vai ser, para não confundir ali com alfa, vamos colocar a ao quadrado, derivada segunda no x, derivada segunda no t também. Aí você está diante da equação da onda para uma dimensão só, x. Ela também pode ser adaptada assim, para x mais y mais z, aqui do lado esquerdo. Tá? Mas a versão mais simples é essa. A ao quadrado, d2u dx2, igual a d2u dt2. Certo? Equação da onda. Bom, a gente resolveu também, só que por dois métodos. Uma coisa interessante, o que significa o U aqui nesse caso, né? U de xt. Aqui no caso, bom, o Uzinho também é uma função, U de xt, U igual a U de xt, e ela representa, não a temperatura na barra, ela representa o deslocamento vertical de uma corda. Você pode imaginar uma corda de violão na horizontal, ali no eixo X, em cada ponto X, em cada tempo T, essa corda vai estar deslocada para cima ou para baixo, conforme ela vibra. E esse deslocamento é justamente essa função Uzinho, 1 de xt, deslocamento vertical de uma corda. Você pode imaginar assim, de uma corda de comprimento L, na posição, vírgula, na posição X, vírgula no tempo T. Tá? Bom, o que a gente encontrou de solução? A gente usou o mesmo método de separação de variáveis e chegou. E repare que pode usar, inclusive, as mesmas condições iniciais. Você pode dizer que o de x0, que é igual a um f de x, em vez de ser a distribuição inicial de temperatura na barra, é a posição inicial da corda, no tempo zero. Então a gente tem essas condições também iniciais. U de x0 igual a f de x, que aqui no caso vai ser posição inicial da corda, e você tem esse U de 0t igual a U de LT igual a zero, aqui no caso é a temperatura mantida em zero na barra, né? Aqui no caso da corda, seria a corda estar amarrada nas pontas, que nem no violão. Nas duas pontas ela está amarrada, então ela não fica deslocando vertical, tendo deslocamento vertical nas pontas. Então, U de 0t é igual U de LT, que é igual a zero. Também a mesma coisa. E a gente chegou na seguinte solução. U de xt, também um somatório infinito. U de xt igual somatório de n igual a 1 até infinito. Só que, em vez de ser Cn vezes uma exponencial vezes seno, ficou Cn vezes um cosseno vezes seno. Cn cosseno n πt sobre L, isso aqui eu me lembro. Seno de npx sobre L. Mesma pergunta, como é que vamos rodar o programa aqui que eu falei para os alunos? Precisa descobrir o Cn, série de Fourier. Cn, extensão ímpar. O que está por trás desse raciocínio aqui é fazer uma extensão ímpar. Tá? Fazer uma extensão ímpar de quem? Da função f de x, que é o formato inicial da corda. Você está imaginando essa função f de x aqui de 0 até L. Digamos que o cara pegou a corda assim com o dedo e puxou para cima. Então a corda ficou com esse formato aqui, certo? 0 até L. Então esse aqui é o f de x, vamos supor. Aí você faz uma extensão ímpar. Ela vem aqui para cá, certo?
Então, e aí a fórmula da série de Fourier fica justamente Cn igual 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, seno de npx sobre L. Pronto, dx. Aí, mesma fórmula aqui, ó, que vai descobrir o mesmo Cn aqui. Só que aqui ele está vezes cosseno vezes seno. Agora, eu também, isso aqui é método de separação de variáveis, né? E detalhe, aqui nós estamos considerando, tem também a questão da velocidade inicial da corda, né? A velocidade inicial aqui a gente está considerando zero. Então, a velocidade seria du dt. Em qualquer ponto, não, em du dt, em qualquer ponto x no tempo inicial, depois ela passa a ter velocidade de vibração, depois que solta ela aqui, né? Mas no inicial a velocidade dela é zero. A gente costuma chamar, né, só uma observação, a gente costuma chamar esse ut de x0, que é a velocidade inicial, de um g de x. Assim como a gente chama a posição inicial ali de f de x, chama essa velocidade inicial de g de x. E aqui nós estamos considerando ela zero, esse é um detalhe interessante. Tá? E esse método pelo qual a gente chegou nisso, o nome dele, é o mesmo método pelo qual a gente resolveu a dp do calor, que é o método de separação de variáveis. Né? Separação de variáveis. E também resolvemos, no caso da equação aqui da onda, também resolvemos por ondas viajantes. Aí, por ondas viajantes, a gente viu o seguinte. Por ondas viajantes, a gente viu que U de xt foi expresso como f de x mais... Aqui, como eu escrevi a equação com esse azinho, né? Quando eu fiz ondas viajantes, eu considerei azinho igual a 1. Aí não tinha azinho na solução. Mas aqui, como eu coloquei azinho, eu vou colocar aqui f de x mais at, mais f de x menos at. Tem no vídeo isso aqui eu resolvendo, tá? Num desses vídeos aí no canal. Sobre 2, mais... Aí aqui você tinha uma integral, se não me engano era assim a integral, de x menos at, até x mais at, aí aqui entra a velocidade, g de y, dy. Então você vê que é linda essa solução por ondas viajantes. Primeiro que você não precisou considerar g de x igual a zero, aqui no caso como a gente fez aqui na separação de variáveis, que a gente estava assumindo g de x igual a zero. E fica o g aqui que você colocar, você faz a integral, ele influencia. Então a velocidade inicial da corda vai influenciar. Mas se g for zero, some isso aqui e você fica só com isso aqui. Essa primeira parte, ela tem a ver com F. E o F tem a ver com a posição inicial da corda. Então, você vê aqui, ó, a vibração da corda, ela é a posição inicial se deslocando para a direita, para a esquerda, mais a posição inicial se deslocando para a direita, dividido por 2, mais metade dessa integral da velocidade inicial. Se a velocidade inicial for zero, é só a posição inicial indo para a direita, mais a posição inicial indo para a esquerda, dividido por 2. Posição inicial determina todo o formato da corda enquanto ela vibra, né? Enquanto ela está lá oscilando, a corda do violão, ou qualquer outra corda. Então a gente viu isso aqui também. Não vou me estender mais sobre isso, tem explicação no vídeo. Eu estou citando essas equações só para a gente tê-las aqui em mente, né? Então você sabe que d2u dx2 igual a du dt é calor. d2u dx2 igual a d2u dt2 é igual a onda. E agora vem o tema mesmo aqui desse vídeo, que é a equação de Laplace, também chamada de equação do potencial. E olha só como é que ela é. d2u dx2 mais d2u dy2 igual a zero. Quer dizer, ele até já escreveu com duas dimensões ali, né, com x e com y. A gente estava escrevendo só com x. Então, se fosse só com x, a EDP de Laplace, ou potencial, ou equação de Laplace, ou equação do potencial, se a gente continuasse como a gente fez ali com a onda e calor, escrevesse só com x, ela ficaria assim, uxx igual a zero. Mas isso aqui é um pouco... Quer dizer, u depende só de x, vamos supor. Né? Se você imaginasse aqui u igual a u de x, então é uma função do primeiro grau, né?
U de x igual a x mais b, que vai ser a solução, porque aí você deriva uma vez, dá A, deriva duas vezes, dá zero, né? Eu acho que é isso, é por isso que eles nunca apresentam só com uma variável só, porque ficaria excessivamente simples. Ela não tem a derivada em relação a t. É como se você chegasse nessas outras duas equações que a gente viu e você metesse um du dt igual a zero nessas duas equações de antes, da onda e do calor. Ia ficar um igual a zero ali do lado direito, em vez de ficar o du dt ou o d2u, se du dt é zero, d2u dt2 também vai ser zero. Então você ficaria igual a zero ali do lado direito. Né? Essa que é a ideia. A função u não está variando com o tempo. Você pode pensar assim. Só que aí fica só com o x do lado esquerdo, né? Quer dizer, você vai colocar isso aqui igual a zero, aí você vai ficar com d2u dx2 igual a zero, d2u dx2 igual a zero. Aí acontece isso que eu falei, alguém pode dizer para você, pô, u de x igual a x mais b, pronto, uma função do primeiro grau, resolve de cabeça. Então a gente coloca uma segunda dimensão, que faz toda a diferença. E mantém a ideia do do du dt ser igual a zero. Então vamos pensar assim, du dt igual a zero, né? Du dt igual a zero implica, aí vem ela, vem aqui, e já com duas dimensões, x e y, duas dimensões espaciais, no mínimo, d2u dx2 mais d2u dy2 igual a zero, aí sim. É essa aqui que eu estou falando. Essa aqui é a equação de Laplace. Tá? Ou seja, é como se você colocar o du dt igual a zero nessa versão aqui do calor. Nessa aqui que eu fiz na observação, que era para duas, x e y. Se você meter du dt igual a zero aqui, divide por alfa ao quadrado dos dois lados, vai surgir exatamente isso que eu escrevi aqui. Ah, então você está considerando uma propagação de calor que não varia com o tempo? Porque o du dt é zero, a derivada em relação ao tempo é zero, significa que u de t é constante. Né? A derivada de constante é zero. Se u em relação ao tempo é constante, então essa temperatura lá na sua barra ou na sua placa não está variando com o tempo. Sim, está numa espécie de estado estacionário do calor. Ele não está variando com o tempo, ele varia só com a posição. Se você pegar a placa e você andar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, pode mudar a temperatura, mas se você ficar parado num ponto, conforme vai passando o tempo, não muda a temperatura naquele ponto. Du dt é zero. Então formou um estado estacionário, certo? Do calor. Então você pode, é uma maneira que tem de interpretar. Né? Mas essa aqui é a ideia da equação de Laplace. Então vamos ver o que o livro diz aqui, vamos dar uma lida no livro um pouco. Né? Não vai dar para ler tudo isso aqui com vocês, mas essa página inteira, porque vai ficar meio maçante, depois vocês dêem uma lida em casa. Mas eu vou comentar algumas coisas. Né? Uma das equações diferenciais parciais mais importantes na matemática aplicada, na física, na matemática pura também, está associada ao nome de Laplace. Né? Em duas dimensões, é o xx, du, d2u dx2, mais o yy, que é esse d2u dy2 igual a zero, quer dizer, você também pode escrever assim. Bem, está na mesma, né? Como ele escreveu aqui. Claro, ele faz uma nota de rodapé aqui falando Laplace. Né? Esse Laplace é o mesmo das transformadas de Laplace que a gente estudou, certo? Pierre-Simon de Laplace. Né? Eu tenho a impressão que isso aqui nem era. Eu acho que isso aqui era ele era o Marquês de Laplace, eu acho. Depois tem que ver na biografia dele, não era exatamente um sobrenome. O nome dele era Pierre-Simon, o Marquês de Laplace. Eu acho que é isso, tá, o nome dele. Eles colocam assim, parece até um sobrenome, né? Mas não é. Você quer ver só? Deixa eu ver se falam aqui, não cito o nome dele. Eu ia mostrar para vocês aqui um negócio aqui, mas Laplace, olha só, você quer ver? Vamos dar uma tirada, aqui ó, Pierre-Simon, olha lá, Pierre-Simon Marquês de Laplace, tá vendo? Mas às vezes você escreve assim, mas só para esclarecer. Mas o que ele diz aqui é o seguinte, que Laplace, que a partir de 1782, você vê bem próximo da época que a gente chama da Revolução Francesa, né, que tem essa data de referência, que é 1789. Claro que a Revolução durou vários anos e teve várias consequências, mas 1789 é um ano chave, né?
e a partir de 1782 estudou extensivamente as suas soluções dessa equação diferencial, ao investigar a atração gravitacional de corpos no espaço. Ele estava estudando o problema de gravitação, e veja que existe o potencial gravitacional em física, né? Veja que interessante, e essa equação também é chamada de equação do potencial. No entanto, a equação apareceu pela primeira vez no artigo de Euler, mas um pouco mais antigo, 1752, sobre hidrodinâmica. Então a equação também está ligada à hidrodinâmica, está ligada à gravidade. Olha quantas ligações tem essa equação. Pode ser escrita em 3 dimensões, em dimensão x, dimensão y, dimensão z. Por exemplo, um problema de calor em 2 dimensões espaciais, olha lá, a equação do calor, alfa ao quadrado, d2u dx2, igual a du dt, equação do calor. A temperatura, então, aqui não é uma barra, aqui seria uma placa, né? X, Y e passa o tempo. Quando é uma chapa, você pode imaginar uma chapa de fritar hambúrguer, né? O xt tem que satisfazer essa equação diferencial, onde alfa ao quadrado tem a ver com o material, a difusividade térmica do material. Se existir um estado estacionário, só depende daquilo que eu falei, a temperatura equilibra e não muda mais com o tempo, né? Imagina uma situação assim, você ligou o fogo ali para começar a fritar o hambúrguer e foi aquecendo. Primeiro ali, exatamente onde está aquela boca de fogo, aí a temperatura foi propagando, o calor foi propagando, foi aquecendo a placa inteira, você continua fritando o hambúrguer, mas supondo que você trabalhe com isso, depois de algumas horas ali, ou talvez até menos do que horas, depois de 1 hora ou 30 minutos, não sei quanto tempo vai, depende do tamanho da placa e do material, depois de algum tempo, não vai ter mais mudança de temperatura naquela placa. Vai ficar mais quente ali em cima da onde está o fogo, talvez mais afastado, dependendo do tamanho da placa, vai diminuir um pouco a temperatura, mas vai ficar constante aquilo ali, conforme o tempo passa. Já nem aquece nem esfria, já entrou numa espécie de estado estacionário. Eu, pelo menos, imagino assim, né? A derivada em relação a tempo desaparece, porque nessa situação estacionária, o du dt é zero. É aquilo que eu falei. Du dt é zero. E aí você cai numa equação desse tipo, quer dizer, a equação do potencial, apesar de ser uma equação independente, ela pode brotar da equação do calor num estado estacionário desse que ele está comentando. Aí depois vocês leiam isso aqui com mais detalhes. Como eu falei, eu não vou ler todos os detalhes, só te dando uma ideia aqui nesse vídeo meio resumido. Essas equações também ocorrem em outros ramos da física matemática, não só no calor. Por exemplo, na consideração de campos eletrostáticos, função de potencial elétrico em um meio dielétrico, sem cargas elétricas. Pode também estar relacionada à função potencial de uma partícula livre no espaço sob a ação apenas de forças gravitacionais. Por essa razão, a equação de Laplace também é conhecida como equação do potencial. Isso aparece também no estudo de movimento irrotacional de um fluido bidimensional, incompressível, não viscoso. Então, quer dizer, está em hidrodinâmica também. Enfim, é uma equação que aparece em várias situações. Eu até também destaquei aqui uma que eu até peguei na internet, porque ali fala várias coisas de física, eu queria falar uma coisa de matemática. Por exemplo, existe uma área da matemática que se chama análise complexa. E na análise complexa, quer dizer, estudo de funções de variáveis complexas, para dizer simplificadamente, né? Você tem funções assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma f, em vez de ser uma f de um número real, uma f de um número complexo, x mais i, y. Então ela vai ter uma parte real, a função, u de xy, e vai ter uma parte imaginária, v de xy, multiplicada pelo i, pela unidade imaginária. E você pode se perguntar o seguinte, puxa, será que existe alguma condição para eu saber se essas funções são diferenciáveis, no sentido complexo, certo? Uma função complexa e diferenciável, tem algum critério, alguma condição? Existem essas condições de Cauchy-Riemann. Então, você tem aqui a função de variável complexa, se tem o u e tem o v que definem a f, se du dx for igual a dv dy, du dy igual a menos dv dx, olha só, ele diz aqui para baixo, quer ver? Deixa eu ler a frase para você. Se uma função f, u mais iv, essa de variável complexa, é diferenciável no sentido complexo, em um determinado ponto, ela é diferenciável em um determinado ponto, se e somente se são satisfeitas as condições de Cauchy-Riemann, quer dizer, nesse ponto. Então você tem aqui essas condições de Cauchy-Riemann, elas dão um critério para você decidir se a função f, que é definida em termos de u e v, se elas são diferenciáveis. Então, o que acontece? Olha só que curioso.
Se você derivar aqui em relação a x, olha só, condições de Cauchy-Riemann é importante em análise complexa. Estou pegando um exemplo onde aparece a equação de Laplace fora da física, na própria matemática. Condição de, só fazer um rascunho aqui na lousa para você entender o que eu estou falando. A condição de Cauchy-Riemann vai te dizer, ó, a diferenciabilidade dessa função aqui, f de x mais i, ela está ligada, que é escrita como u de x, y, mais i, v de xy, só um rascunho aqui, tá? Ela está ligada a essas condições de Cauchy-Riemann. Como é que são as condições de Cauchy-Riemann? du, dessa função u aqui, dx igual a dv dy, olha que curioso isso aqui que eu vou te mostrar. E também são duas, é um par de equações, né? A outra condição, a outra equação das condições de Cauchy-Riemann, du dy igual a menos dv dx. du dy igual a menos dv dx. Se você derivar essas duas equações, essa de cima em relação a x, ela vai ficar assim, derivar dos dois lados. d2u dx2 igual d2v dx dy, uma derivada parcial mista. Se você derivar em relação a y de baixo, fica d2u dy2 igual, derivando em relação a y, menos a de baixo, menos d2v sobre dy dx. Aí você soma as duas, membro a membro. Se você somar, você vai obter d2u dx2, olha bem, compara com essa aqui de cima, d2u dx2 mais d2u dy2 igual, isso aqui, assume que as derivadas mistas são iguais, né? A dx dy é igual a dy dx, isso aqui é igual a zero. Então, quer dizer, é uma condição necessária para as condições de Cauchy-Riemann. Então, satisfazer a equação de Laplace, pela U, e dá para mostrar que a V também, é uma condição necessária para você ter a diferenciabilidade de função de variáveis complexas. Tem uma ligação, ela está ligada, essa equação de Laplace, também à teoria das funções de variáveis complexas, da análise complexa, via condições de Cauchy-Riemann. Então, assim, ela aparece dentro da teoria de variáveis complexas, a equação de Laplace, tá certo? Bom, e também aparece na física, naquele monte de situação ali que ele citou, equação do calor em estado estacionário, né, função de potencial elétrico, potencial gravitacional. Eu não tenho formação em física, então sei algumas coisas, mas não vou ficar comentando muito sobre isso, porque eu não me sinto muito à vontade. Então, olha só, o problema de encontrar uma solução da equação de Laplace com valores dados na fronteira, por exemplo, você está analisando ela numa placa, que nem aquela do calor, da chapa de hambúrguer lá que eu falei, você tem as bordas da placa, a fronteira, né? Nós não vamos falar aqui em condição inicial, porque condição inicial tem a ver com o... Opa, cadê a Gabe aqui? Ah, tá aqui. Condição inicial tem a ver com tempo igual a zero. E aqui você tem du dt igual a zero, e nem aparece a variável tempo. Então nós não vamos falar em condição inicial. Nós vamos falar em condição de fronteira, tá certo? Então, resolver o problema de encontrar uma solução da equação de Laplace com valores dados na fronteira é conhecido como um problema de Dirichlet, em homenagem ao matemático Dirichlet. Esse foi um matemático importante, ele até, matemático alemão, viveu ali na primeira metade do século XIX, e ele foi aluno do Gauss, né? E sucedeu, acho que o Gauss em Göttingen, quando Gauss faleceu, e ele ocupava a cadeira de matemática da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Eu acho que quem o substituiu foi Dirichlet. E uma coisa interessante sobre o Dirichlet é o seguinte: a definição de função, utilizada normalmente hoje em dia em cálculo e até no ensino médio, quando eles ensinam, né, que tem uma função, tem o domínio, o contradomínio, a imagem, e aí a flechinha tem que ir de um conjunto para o outro, e não pode ficar ponto sem sair flechinha do lado esquerdo, e não pode sair duas flechinhas do mesmo ponto do lado esquerdo. Aquela ideia toda, ela veio do Dirichlet, 1837, né? Então, esse problema de Dirichlet, ele é o nome que se dá ao problema de resolver a equação de Laplace conhecendo os valores na fronteira, tá certo? E o que eu queria fazer aqui com vocês nesse vídeo, para não me estender mais, é justamente resolver o problema de Dirichlet em um retângulo. Quer dizer, nós vamos resolver o problema da equação do potencial justamente como se fosse uma chapa de fritar hambúrguer, vamos dizer, né? Onde o calor já está num estado estacionário. Já o calor, U de xt, lá da equação do calor, não está mais variando com T.
o DU/dt é 0, e a gente quer saber como é que ele vai variar, então, com x e y, se eu souber como é que estão as condições na fronteira dessa chapa. Então, vamos resolver esse problema e fechar esse vídeo, ok? Bom, aqui é o seguinte, então vamos lá, vamos escrever aqui, problema de Dirichlet, problema de Dirichlet em um retângulo, certo? Tá aqui. Então, vamos pensar esse retângulo aqui exatamente como ele fez, colocar aqui num sistema, né, de coordenadas, x, y, vamos aproveitar esse espacinho aqui debaixo da lousa para fazer o desenho. Você tem aqui um eixo x, você tem o eixo y, e você imagina aqui encaixado bonitinho o retângulo. Então, você coloca aqui, ó. Vamos colocar dessa cor aqui, ó. Tá? Esse retângulo, eu estou falando para vocês e estou imaginando ele como uma chapa, uma placa de metal. Tá? Exatamente no formato de um retângulo. E esse U pode ser considerado temperatura, pode ser considerado potencial elétrico, gravitacional, talvez, também. Certo? Temperatura naquele estado estacionário que ele mencionou, quando já aqueceu tanto tempo ali hambúrguer que a temperatura já não muda mais, já estabilizou, entrou em estado estacionário. Então ele coloca o seguinte, ó, imagina as seguintes condições. Tem A de largura e B de altura, ó lá. X varia de 0 até A, Y varia de 0 até B. Então aqui é 0, aqui é Azinho, quer dizer, esse lado aqui mede A. Aqui é 0, aqui é Bzinho, esse lado mede B. E você tem essas condições aqui. Né? U de x0 seria a temperatura em todo o eixo x na altura 0. Então aqui é 0. Está mantida em 0. Vamos colocar aqui em amarelo. U de x0, vou colocar aqui. U de x0 igual a 0. A gente já sabe que está falando daqui, dessa parte, dessa borda. U de 0y seria x igual a 0 variando em y. É 0 também. Então, U de 0y igual a 0. E depois, nas outras, a borda de cima também é 0. U de x na altura b também é 0. E aqui você tem uma temperatura dada pela função f de y. Tá? U de xb igual a 0, quer dizer, manteve 3 lados em 0, fixo igual a 0 a temperatura, se você pensar em calor, ou potencial, manteve o potencial 0. E nesse lado da direita, ele tem uma função f de y, te dá U nessa borda. U de a, x igual a altura y, igual a f de y. Ok? Tá lá. Bom, e qual que é a equação que você quer resolver? Você quer, aqui, olha, até achei legal que ele escreveu dentro, eu vou escrever dentro também. Você quer resolver essa equação aqui, uxx, ou se você preferir, d2u dx2 mais d2u dy2 igual a 0. Sabendo essas condições de contorno aqui, essas condições de fronteira, quem que vai ser o U de xy? Veja só que legal, se você pensar em temperatura em estado estacionário, esse U de xy vai te dar a temperatura em qualquer ponto xy dessa placa, que é uma temperatura constante, ela não varia com o tempo. Então, U de xy, você já sabe a temperatura ali no ponto xy, que está sendo mantida constante naquele estado estacionário. Né? Bom, o método que ele vai utilizar, o mesmo método que utilizamos na equação do calor e da onda. Então eu já vou pular algumas etapas para não ficar muito maçante, muito cansativo. Quer dizer, só lembrando, né, o nome do método que a gente vai utilizar, vou escrever aqui mais uma vez, é o método de separação de variáveis. Né? Deixa eu só ajeitar a lousa aqui, não ficar pegando aqui o espaço da outra parte. Então o método que a gente vai utilizar é método que a gente já conhece, nosso velho conhecido, método de separação de variáveis. E, só lembrando, né, ele até escreveu ali, isso consiste em a gente impor que a função u de xy seja uma função de x
ficava x vezes t, no caso do calor e da onda. Aqui, como não tem t, porque lá era u de xzinho, tzinho, né? Então ficava xão e tzão aqui. Como aqui é xy, vai ficar xão e yzão. Então vai ficar. O que vai ser aplicar o método de separação de variáveis aqui? Nós vamos impor u de xy igual a xão de x vezes yzão de y, né? Tá aí. Se você substituir isso aqui na equação do potencial, o que vai acontecer? Vamos fazer rapidinho a conta aqui. Você chega lá, né? Tem lá a equação do potencial, o xx mais o y igual a zero, e você substitui. Então vai ficar a segunda derivada d2 dx2 desse xão vezes yzão aqui, mais segunda derivada em relação a y, esse xão, yzão aqui, igual a zero. Igual a zero. Ué, esse x depende de x, mas o y depende só de y. Então ele pode ir para fora da derivada. Então você vai ficar com y, aí fica uma derivada simples, né? Porque x não é função de várias variáveis, é função de uma variável só. Y vezes d2 dx2 de xão. Mas aqui o x pode ir para fora. X d2 dy2 de yzão igual a zero. Certo? Ou seja, a gente pode escrever yzão x duas linhas mais xão y duas linhas igual a zero. Olha só porque que está caminhando. Aí chega nisso aqui, ó. Chega nisso aqui. Eu faço o seguinte, você pode imaginar o seguinte, fica yx duas linhas igual a menos x y duas linhas, passa o x dividido para cá, você vai ficar com x duas linhas. Deixa eu continuar ali em cima, quer ver? Dá para dividir aqui e aproveitar melhor a luz. Aqui, ó, e fica com tudo na tela ao mesmo tempo. Passa o x dividindo, vai ficar x duas linhas dividido por x, exatamente isso aqui, igual, aí tem o menos, aqui, y duas linhas, igual menos, y duas linhas dividido por quem? Passa o y dividindo aqui. E aí, da mesma forma que aconteceu nas outras equações, a gente coloca que isso aqui é igual uma constante. Que aqui ficou lambda, não ficou menos lambda, mas vamos ver o que vai acontecer fazendo aqui igual a lambda. E a gente pode... O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, bom, se eu passar o x para lá multiplicando, eu fico com a equação x duas linhas. Vou escrever em branco aqui primeiro. Olha só, para isso aqui igual a lambda. Bom, o porquê que é igual ao constante é aquela mesma explicação que eu dei nas outras equações. As variáveis são independentes, então eu posso mexer só no xzinho e deixar o yzinho parado. Se o yzinho está parado, o yzão fica parado, o yzão duas linhas fica parado. Aí eu mexo no xzinho. Esses dois aqui se mexem. Mas o resultado dessa divisão tem que ficar constante, porque esse aqui está parado. E eles são iguais. Tá? Essa aqui é a ideia. Então vamos olhar só para essas duas pontas aqui. Passa o x para lá, fica x duas linhas igual a lambda x. E olha para esses dois aqui. Passa o menos y para lá, fica y duas linhas igual a menos lambda y. Se você juntar as duas equações num sistema e deixar igual a zero, né? O sistema fica como? Primeira equação, x duas linhas menos lambda x igual a zero. E essa segunda é uma velha conhecida, né? Que a gente mexeu com ela nas duas equações, do calor e da onda. Ou melhor, acho que apareceu nas duas, né? Y duas linhas mais lambda y igual a zero, cuja solução é uma combinação linear de senos e cossenos. Essa aqui, de cabeça. Agora, essa aqui, se vocês quiserem fazer rapidinho por transformada de Laplace, dá para ver. Como é que ficaria aqui? Ficaria... Você pega essa equação aqui, que seria essa equação aqui? Seria lá no
Vou colocar uma óbvio aqui. Se a gente tivesse um exercício de transformada de Laplace, seria y duas linhas. Vamos escrever f para não confundir, né? Com o y que já está aqui. Fzinho duas linhas de t, pronto, assim não confunde, porque não tem t aqui no problema. Menos lambda f de t igual a zero. Você tacaria a Laplace dos dois lados. A Laplace do f duas linhas, menos lambda Laplace de f igual a zero. Aí formulinha operacional, que a gente aprendeu, s ao quadrado, fão de s, menos sy de zero, menos y' de zero. F, né? Não é y, é f. F de zero, menos f' de zero, menos lambda, fão de s, Laplace, tá? Igual a zero. Para vocês verem quem é a solução da primeira aqui. Da segunda a gente já sabe de cabeça que é a combinação linear de seno e cosseno. Agora, isso aqui vai levar a gente para o quê? Chama para simplificar isso aqui de A e isso aqui de B. Então vai ficar assim, s ao quadrado é fão de s, dá para agrupar com esse aqui, para botar em evidência, menos lambda f de s, aqui fica menos sa, menos b, igual a zero. Boto o fão de s em evidência, fica s ao quadrado menos lambda, fão de s. Passa isso aqui para o lado de lá, fica sa mais b. Ok? Resultado, você passou dividindo, isso aqui fica fão de s igual olha só que interessante, vai ficar azinho vezes s sobre s ao quadrado menos lambda, mais bzinho vezes 1 sobre s ao quadrado menos lambda. Tá? Se você olhar lá na tabela de Laplace, dá para a gente ver o que é isso aqui. Eu acho que até tenho essa tabela aqui na mão, quer ver? Cadê a tabelinha de Laplace que eu sempre deixo na mão para vocês aqui? Vamos ver se eu localizo aqui, cara. Cadê essa maldita tabela? Tá aqui, ó, tabela de transformadas de Laplace. Aquela fórmula ali que a gente chegou tem a ver com o quê? S sobre S ao quadrado mais lambda. S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. É um seno hiperbólico, no caso, como lambda não está ao quadrado, vai ser um seno hiperbólico de raiz de AT, aí, no caso, raiz de lambda. E o que é o S sobre S ao quadrado menos lambda? É o cosseno hiperbólico. Então, nós temos ali uma combinação linear de seno hiperbólico com cosseno hiperbólico. Então, isso aqui é f' de t, f' de t igual a azinho cosseno hiperbólico de raiz de lambda t mais bzinho seno hiperbólico de raiz de lambda t. Essa é a solução disso aqui. Então, voltando aqui para nosso amarelinho, deixa eu passar um traço aqui. Isso aqui foi só uma observação para a gente não ficar perdido com o que eu vou escrever agora. Voltando aqui para o nosso amarelinho, a gente vai ficar com x, cosseno hiperbólico. Então, x de x igual combinação linear. Chamar de azinho, bzinho. Deixa eu ver se eu coloco aqui umas constantes mais... vou chamar de A1, A2, sei lá. A1 cosseno hiperbólico de raiz de lambda t mais A2 seno hiperbólico de raiz de lambda t. Por um lado. Por outro lado, você tem aqui o y. Só que o y já é uma velha conhecida, vê lá no nosso vídeo de equação do calor, que a gente já sabe que esse yzão de yzinho, com aquela equaçãozinha, aquela EDOzinha ali, vai virar B1 cosseno de raiz de lambda y. Aqui eu coloquei t, desculpa, eu me confundi. Desculpa a vergonha. Desculpa a vergonha, turma. Aqui não é t. Aqui é x. Então aqui fica x, aqui fica x. Eu me confundi com esse aqui, que é t. Mas é x aqui. Cosseno, sem hiperbólico, só cosseno, raiz de lambda y, mais B2 seno de raiz de lambda y. Então nós estamos nessa situação aqui. Essa situação veio de onde? Veio disso aqui que a gente caiu, pelo método de separação de variáveis.
O método de separação de variáveis converteu aquela EDP original que a gente tinha, EDP de Laplace, ela virou um sistema de duas EDOs. Tá? Sistema de duas EDOs. Eu até brinquei com uma delas com transformar de Laplace, técnica de EDO. Tá certo? Ali tranquilo que a gente estudou para P1. Agora, e aí, vamos ficar travado nisso aqui? Não, você tem que se lembrar do seguinte, a gente tem as nossas condições ali de fronteira. Lembra delas? Tá aqui, ó. Que eu desenhei ali na lousa também, é que tá mais fácil ver no livro aqui. Mas eu coloquei aqui para a gente... Olha lá, tem coisa aqui que é zero. E tem um f de y aqui que vai ajudar também no final. Então, olha só. Se você aplicar as condições de fronteira aqui, por exemplo, uma delas diz o seguinte, olha, u de x0 igual a zero. Certo? U de x0 igual a zero. Lembra, só vamos, antes que a gente se esqueça, né? Vamos lembrar que u de x y é igual a x de x vezes y de y. A gente está partindo dessa hipótese aqui. Tá aqui, ó. Que é justamente o método de separação de variáveis. Então, na hora que o cara te fala uma condição como essa aqui, ó, deixa eu copiá-la aqui. U de x0 igual a zero, o cara está te falando, isso implica o quê? Se você substituir aqui u de x0 igual a x de x vezes y de zero, que é igual a zero. Aí vem aquela história. É uma multiplicação de duas coisas dando zero. Ou essa é zero ou essa é zero. Você vai fazer o x de x ser zero? Não, aí você zerou todo o u. Solução trivial. Então eu vou, para fugir da solução trivial, eu vou pegar y de zero igual a zero. Mas aí eu já posso substituir nessa segunda equação aqui. O que é y de zero igual a zero? Y de zero, se eu substituir aqui em cima, vai ficar B1 cosseno de zero mais B2 seno de zero, que é zero. Isso aqui tem que dar... Isso aqui vai dar quanto? Vai dar B1 vezes 1 mais B2 vezes zero. Então sumiu essa parte. Ou seja, isso aqui deu B1. Só que isso aqui tem que ser zero. Então B1 é zero. Então sumiu essa parte do cosseno, ficou só a parte do seno. Ficou só a parte do seno, já reduziu aqui o y. Tá? B1 é zero. Agora, tem outras condições aqui, a gente só usou uma. Vamos pegar essa outra aqui. U de 0y é igual a zero. Tá? U de 0y é igual a zero. Vamos ver aqui o que acontece. U de 0y é igual a zero. Isso implica, se a gente substituir, né? Aqui, primeiro, U de 0, U de 0,y é igual a x de 0 vezes y de y. Isso aqui vai ser, implica, você não pode fazer que o y é zero, então você faz que o x, senão vai dar solução trivial, né? X de 0 é zero, agora já vai atacar aqui na equação de cima. Então vamos lá, x de 0 é quanto ali na equação de cima? A1 cosseno hiperbólico de 0 mais A2, A1 cosseno hiperbólico de 0 mais A2 seno hiperbólico de 0, certo? Que eu sei que seno hiperbólico de 0 é 0, e cosseno hiperbólico de 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, A1 vezes 1 mais A2 vezes 0. E isso aqui é A1, então A1 é 0. Então já zerou B1, zerou A1. Tá? Quer dizer, nesse momento aqui, essas duas equações, elas já estão assim, ó, x de x igual a A2 seno hiperbólico de raiz de lambda x, e o y de y já reduziu para B2 seno de raiz de lambda x. Olha lá.
Bom, e aí? Espera aí, só usamos duas das condições de fronteira. Vamos pegar outra condição aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. U de xb é zero. O que vai acontecer com isso aqui? Vamos ver. Então, vamos lá. U de xb igual a zero implica que x implica que U de xb, que é igual a x de x vezes y de b, é igual a zero. Aí, de novo, você não vai pegar x de x para ser zero, solução trivial. Você pega y de b. Isso implica que y de b é zero. Certo? Já. Olha quanta coisa já trabalhamos. Mas y de b ser zero, veja bem, se você substituir aqui, ó, y de b é igual a b2 seno de raiz de lambda b. E isso tem que ser zero. Então é claro que não é o B2 que é zero. Porque se B2 for zero, junto com B1 sendo zero, você zera todo o Y, e zerando todo o Y, zera todo o U. Então você vai fazer com que o seno seja zero. Isso implica que seno de raiz de lambda B é igual a zero. E isso implica que raiz de lambda B tem que ser múltiplo, tem que ser da forma nπ, tem que ser múltiplo de π. Tá? Então vamos deixar assim, depois a gente vê como é que no livro ele faz isso aqui. Não, vamos ver agora como é que no livro ele faz isso aqui. Vamos voltar ali, ó. Olha lá, ele vai trabalhando aqui as condições, né? Olha lá, ele tira isso aqui, ó, que lambda tem que ser da forma n ao quadrado, π quadrado sobre b quadrado. Tá? Eu queria só ver o que ele escreve a partir disso. Então, daqui ele tira aqui raiz de lambda é nπ sobre b, o que implica que lambda é igual a n quadrado, π quadrado sobre b quadrado. Tá? Então, tem essas duas aqui, para a gente trabalhar se a gente quiser. Bom, achando aqui a forma do raiz de lambda, dá para substituir, né? Dá para substituir aqui o raiz de lambda aqui. Né? Quer dizer, então, isso vamos colocar em verde aqui. Quer dizer, portanto, voltando aqui, né? O y de y ficou igual a B2, uma constante, vezes seno de raiz de lambda, que é nπx sobre b, no caso. nπx sobre b. Apareceu aqui o y de y. Bom, e o x de x? Porque eu preciso multiplicar as duas, né, para ter o... Meu objetivo é chegar no uzinho. O uzinho é multiplicação do x com y. O y de y chegou em alguma coisa aqui, ó. Ele é uma constante vezes seno de npx sobre b. Perdão, aqui eu cometi um erro, não é x, é y, né, peraí. Aqui, ó, é y. É y de y, né? Eu me confundi e coloquei x. Desculpa. Tá aqui, ó. Aqui é y. E aqui também é y. Também é y aqui. Deixa eu colocar aqui. Y. Tá lá. E, portanto, isso. Agora, beleza, e o x de x? O que vai acontecer com o x de x? Vamos ver aqui o que ele comenta. Tá, tudo bem, isso aqui nem falou do y, né? Y de y é proporcional a seno de nπy sobre b. Y é proporcional, P2, seno de nπy sobre b. Mas e o x de x? A princípio ele está assim, ó. Isso aqui ainda está lá no começo. Mas a gente já descobriu aqui antes que aquele coeficiente do cosseno hiperbólico sumiu, ficou só seno hiperbólico. Então, no fundo, ele já deixou aqui, ó, só o seno hiperbólico. No seno hiperbólico que veio do x, porque esse aqui K1 é zero, e o seno que veio aqui do y. Então, no fundo, ele está considerando isso aqui. Ó. Portanto, você tem isso aqui, e você tem isso aqui, ó, x de x igual a A2 seno hiperbólico de npx
porque é o mesmo raiz de lambda nos dois, né? Então, se raiz de lambda é nπ sobre b aqui, raiz de lambda também é nπ sobre b aqui, né? Não tem jeito. nπ x sobre b também. Olha lá. Sobre b sobre b. Só que um é x, outro é y. Um é hiperbólico, outro não é. Um é x, outro é y. Um é hiperbólico, outro não é. Agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. Lembra aquela ideia de sumir com as constantes, porque elas voltam no final dentro do Cn, e chamar para cada n a função de yn, xn. Então fazemos. Porque a gente fez isso na equação da onda e do calor também. A gente fez assim, xn de x é igual, seno hiperbólico, de nπx sobre b. E yn de y é igual, seno normal, seno apenas, de nπy sobre b. Pronto. E aí o que vai ser o nosso UN, cuja somatória vai dar o U de xy procurado? O N vai ser a multiplicação do xn com yn. Daí, vírgula, o N de xy é igual xn vezes yn, ou seja, o N é igual a seno hiperbólico de npx sobre b vezes seno normal de npy sobre b. Correto? Quer dizer, já tem o N. Quem que é a solução? A solução U vai ser a somatória dos UNs multiplicado por Cn. Dentro desse Cn aqui, você tem, por exemplo, aquelas constantes que nós sumimos com ela ali, B2 e A2. Tá? Mas não significa que o Cn seja apenas a multiplicação das duas. Né? O Cn, como a gente vai perceber pela ideia da série de Fourier, ele vai depender do f de y. E vai vir por uma integral, e vai depender de n, o Cn. Então, o Cn é um pouco mais complicado do que só dizer que é a multiplicação das duas. Mas você pode imaginar elas embutidas aqui, porque elas sumiram. E apareceu esse Cn aqui, então, de algum modo, elas estão embutidas aqui. Mas a gente precisa calcular direito esse Cn, né? Então, a gente fica assim, ó, U de xy vai ser igual a última linha aqui que acabou o espaço da lousa. Somatória de 1 até infinito, Cn, UN de xy, onde o n é dado por isso aqui. Vamos escrever a fórmula completa ali na lousa de cima. Vamos ir lá para cima, que a gente escreve com tranquilidade. Isto é, U de xy, a solução que a gente está procurando, final da equação de Laplace, vai ser somatória de n igual a 1 até infinito, Cn vezes, aí vem aquele xn vezes yn, que é seno hiperbólico x, seno normal y. Seno hiperbólico x, seno hiperbólico npx sobre b, seno normal npy sobre b. Aí vem o problema de como calcular o Cn. Lembra daquela última condição que a gente não usou? Cadê ela? Vamos ver lá. A gente usou essa e essa. Faltou essa última aqui. U de AY igual a F de Y. Vamos usar ela agora. No final, ela vai salvar a gente aqui, ó, nessa etapa final. U de AY, vírgula, mas lembre-se que o de AY é igual a um F de Y. Então, se você colocar U de AY aqui, vai ficar somatória de n igual a 1 até infinito, Cn, no lugar do x, A. Então vai ficar seno hiperbólico de nPA sobre B. Isso aqui virou uma constante. Seno hiperbólico de nPA sobre B não varia mais com x. Varia apenas com nzinho, mas tudo bem. Tá? Para cada n, isso aqui é uma constante. Aqui, para cada n, isso aqui é uma função de x. Mas aqui, para cada n, isso aqui é uma constante. A, y. Aqui continua y. Seno de npy sobre b.
nπ y sobre b. Está aqui. Bom, resultado. Esse U de AY ele é igual a f de y. Era essa a condição inicial. Né? É a condição de contorno. F de y. Então, resumindo, e se você chama, vamos ver como é que ele escreve aqui, ó. Aqui ele deixou isso aqui. Se você chamar isso aqui de Cn vezes seno hiperbólico de n, πa sobre... Você pode chamar isso aqui de um... Vamos usar uma letra aqui... Você pode... de um beta n. Uma letra que não foi utilizada até agora. De um beta n. Então, olha só. Então, ficou assim, ó. Se você chamar isso aqui de beta n, você pode reescrever assim. Esse f de y é igual. F1 de y é igual. Somatória. De n igual a 1 até infinito. Beta n vezes seno de nπy sobre b, o que sugere uma série de Fourier em senos de uma função ímpar. Então, mas o f de y, ele está definido para y de y de 0 até b. Olha lá. Ele é um f de y valia de 0 até b. Você estende ela de 0 até menos b de forma a gerar uma função ímpar. Uma função ímpar. Imaginando, né? Considerando, vírgula, considerando uma extensão ímpar de f de y, temos pela teoria da série de Fourier que esse coeficiente beta n, o beta n, vai ser dado por 2 sobre L, integral de 0 até L, f de y, seno de nπy sobre b. dy. Fechou. Cadê? Vamos ver o que ele escreveu lá. Beta n, que é tudo isso, 2 sobre... eu coloquei L, né? Aqui no caso L é o B. Aqui no caso não tem L, né? Aqui é B. Não é de 0 até... Aqui eu cometi a pequena gafe, né? Aqui no caso L igual a B. L igual a Bzinho. Então aqui fica 2 sobre B, integral de 0 até B, pá. Tá? Isso é igual a beta n. Só que o Cn que eu quero. Então você se lembra o seguinte. Cn é igual o beta n dividido por isso aqui. Cn é igual a beta n dividido por seno hiperbólico de nπa sobre b. Ok? Bom, e com isso a gente tem o Cn. Ele até comenta o seguinte, né? Se você pegar esse Cn e você substituir ele aqui, você vai ficar com essa expressão aqui lá dentro, porque tem um sobre nπa sobre b aqui embaixo, ó. Sobre nπa sobre b. Aí você substitui esse Cn aqui. Não, aqui não, desculpa. Você substitui ele mais para cima. Aqui, no U de xy, na solução final. Então você vai ficar com esse npx sobre b dividido por npa sobre b. Porque lembra que esse n que você está colocando aqui, ele é o beta n, que é o resultado dessa integral, dividido por essa constante aqui, seno hiperbólico, eu esqueci do hiperbólico aqui, né? Seno hiperbólico aqui dentro do beta n, seno hiperbólico de npa sobre b, que é seno hiperbólico, aqui cometi outra gafe, que é seno hiperbólico. Seno hiperbólico de npa sobre b. Então vai aparecer ali dentro um seno hiperbólico de npx sobre b dividido por seno hiperbólico de npa sobre b. Então ele só faz um comentário aqui,
que para n muito grande, para n grande, esses senos hiperbólicos que tem uma exponencial negativa na fórmula deles, tem uma positiva menos uma negativa dividido por 2. A negativa some, porque para n muito grande, porque ela tende a zero. E você fica só com a exponencial positiva, corto sobre 2, divisão de potência de mesma base, uma menos a outra. Tá? Só uma simplificação para n grande da expressão que fica ali dentro do somatório. Mas, enfim, está escrita aqui a fórmula da solução final da equação de Laplace. Para calcular o CN, está explicado aqui como que vocês fazem. Ficou um pouco rascunhado aqui, mas deu uma ideia para vocês. Eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, e com isso a gente fez uma breve discussão da equação de Laplace. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. Obrigado pela Gabi Bachmann aqui, pela Gabe Bachmann, ter aguentado firme aqui. Muito obrigado.